Estamos chegando no nosso podcast e o assunto é dinheiro. Eu sou Marcos Evangelista e hoje o nosso episódio está muito especial. Se você gosta de jardinagem, de plantas, você não pode perder, porque eu estou aqui com o sócio-diretor da Jardinando. Não sei se você conhece a Jardinando, daqui a pouquinho a gente vai botar o Instagram dela, mas eu te adianto que é uma das empresas top nesse segmento. Eu já conheço, já comprei lá, minha esposa é cliente e hoje nós estamos aqui com o sócio dela, o Rodrigo Blanco, está conosco. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Será um prazer falar um pouquinho do nosso mundo de jardinagem. Show de bola. E eu já vou te lançar a primeira pergunta. De onde veio essa ideia para trabalhar com jardinagem aqui em Manaus? Marcos, para falar disso, a gente tem que voltar aí 11 anos no tempo. Olha só. Quando a gente imaginava criar um negócio, o mercado de jardinagem e paisagismo era totalmente amador aqui na região. As pessoas que trabalhavam naquela ocasião forneciam orçamentos em Excel, sabe? Era em Excel, muitas vezes até no papel de pão, como a gente costuma brincar. O Excel já foi uma evolução. E a gente via que era um segmento feito por pessoas que gostavam de agricultura, mas que não tinham gestão, não faziam o processo de gerir um negócio. Então nós enxergamos uma oportunidade aí. Eu venho do distrito, né? Eu trabalhei em multinacional, 12 anos também. E dentro da multinacional é tudo indicador, é tudo medido, controlado. E a gente queria trazer para esse segmento, que era bem amador na ocasião, um pouco mais de profissionalismo, né? Trabalhar com gestão nesse segmento. Foi daí que surgiu a ideia. Show de bola. Eu vinha passando, eu não conhecia a empresa do Rodrigo, acho que uns 3 anos atrás, eu vinha passando ali na Cidade Nova e vi a empresa com um jardim lindíssimo. Todas aquelas plantas vêm de Manaus, vocês trazem de fora? Bom, a gente tem uma variedade de estoque bem grande. A gente trabalha com bastante grande, né? Plantas e acessórios para jardim. A gente costuma dividir assim. Plantas representam mais ou menos 45% e acessórios para jardim inclui não só os vasos, como pedras, como defensivos, adubos, inclui mais uma parte do negócio. E muitas daquelas plantas vêm de Olambra, onde nós temos uma base que despacha planta de Olambra para cá. Então chique, a gente tem recebimento semanal na loja e despacha para alguns digamos, outros lojistas, né? E vocês distribuem para eles? Mercado. A gente tem uma unidade distribuidora que parte de Olambra direto para Manaus. Ah, que legal. Eu desconfiava disso porque realmente as plantas são lindíssimas e só ali tu tem um grande estoque, né? Realmente está muito bem feito. E os desafios para montar a sua empresa no começo? Eu imagino que deve ter sido vários. Você pode destacar alguns para a gente aqui? Eu posso até contar um pouquinho da história. A Jardinando veio de uma evolução. A gente começou com uma empresa com manutenção de jardim residencial. Quem que manja de jardinagem? É você e o sócio ou nenhum dos dois? Na verdade, a gente conhece bastante e no início a gente conhecia bem mais de gestão do que de jardinagem, para falar a verdade. E na ocasião, todo o que a gente imaginava, né? Como o foco era gestão, tudo que a gente não soubesse fazer, a gente contrataria quem fizesse. Então, nós contratamos um agrônomo para dar todo o suporte técnico. Quem fazia os projetos era um paisagista, entendeu? Então, a gente foi fechando os gaps que a gente não tinha na nossa habilidade. Sempre tudo profissional. Para cada vez mais entregar para o mercado o profissionalismo, né? E aí, na ocasião, começamos com manutenção de jardim e a gente foi abrindo as outras unidades de negócio. Então, nós temos manutenção, onde hoje a gente só trabalha com um cliente de médio e grande porte, como shoppings, como empresas do distrito, e a gente parou de fazer aquela manutenção residencial que a gente fazia no passado. Hoje já não faz mais. Salvo um ou outro cliente high level que a gente executou o jardim e não tem uma empresa que garanta a manutenção que a gente precisa lá e a gente atende esse cliente específico, entendeu? Entendi. Mas o foco é médias e grandes empresas. Aí temos a unidade de paisagismo, onde a gente executa, faz os projetos, né? E implementa os projetos. Então, nós implementamos projetos nossos e de outros arquitetos também.
Nós temos essa unidade atacadista que fica em Olambra e despacha para o Brasil todo. E a empresa foi evoluindo e criando novas unidades de negócio, como tem a loja também, que foi uma unidade de negócio que a gente abriu há 7 anos, mais ou menos. Já tem 7 anos a loja? A loja já. Lá naquele local que eu visitei. É isso. Exatamente. E os desafios são muitos no universo do empreendedorismo, né? Fazer a coisa correta, trabalhar direitinho, entregar, atender a satisfação do cliente. E hoje a gente trabalha com um ser vivo, a planta é um ser vivo. Cuidar, é diferente você ter um estoque de perfume, um estoque de relógio, você controla basicamente o estoque, ele não vai morrer, vai ficar ali. Conta e tá tudo o relógio lá. máximo é trocar a bateria, né? E a planta não, a planta um dia está bem, um dia está mal, então tem que estar nutrindo, adubando, controlando. Então o preço dela começa a subir de valor, porque quando ela era pequenininha ela tinha um valor, mas a gente gastou nutriente, gastou hora de homem para cuidar daquilo. Vai agregando valor. E esse é um desafio, saber quanto que essa planta evoluiu, quanto que ela te custou ao longo do tempo para ajustar o valor dela. Isso deve ser coerente com o mercado. Grande desafio. É um desafio, é uma tipicidade do nosso negócio que as pessoas acabam normalmente não enxergando, né? Show de bola. E uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas eu sei que você domina o assunto. E as plantas regionais, o pessoal não dá valor? Dá. A gente tem alguns segmentos de jardins, né? O jardim pode ser um estilo francês, um estilo oriental, um estilo inglês. Cada estilo é um. O estilo tropical, ele favorece muito o uso de plantas regionais. Na nossa região tem muita gente que diz que é produtor. Nós mesmos produzimos algumas espécies, né? Onde a gente pega, faz a multiplicação, faz a engorda dela. Mas a gente tem pouquíssimos viveiros grandes e profissionais, né? Então, o desenvolvimento de mudas regionais em Manaus ainda é pequeno. Cada loja produz para si e tem poucos viveiros grandes que atendem com variedade e diversidade de plantas. Mas a planta regional, ela está ganhando um destaque no cenário nacional. Nós temos muitas, como a orelha de elefante, é uma planta bem usada. A gente vê nas margens do Igarapé e é muito usada no Brasil, nos jardins tropicais. Muito bonita mesmo. E eu acho linda. Teve uma época, alguns anos atrás, você vai lembrar, que um prefeito colocou umas palmeiras e não duraram. Você que é profissional da área, se tivesse sido uma palmeira regional, a durabilidade estaria até hoje ou realmente ali no meio da rua não tem espaço para planta? Bom, eu acho que era palmeira imperial, eu acho. A palmeira imperial, ela requer alguns cuidados no plantio. Tem muito estudo já... Você lembra disso, né? Lembro. Tem muito estudo que eu já fiz em volta desse assunto, porque na hora que você planta a palmeira imperial, além do torrão dela, a cova tem que ser muito bem feita, você não pode deixar nenhum bolsão de ar dentro da cova onde ela está sendo plantada. Tem várias técnicas. Tem todo um mistério. A forma de irrigação, normalmente, a gente faz com que a água chegue lá embaixo do solo. Se você irrigar só por cima, ela não absorve água suficiente. Quando você corta as palhas da palmeira imperial lá em cima, muita gente faz isso para diminuir o arraste do vento e ajudar na amarração da palmeira durante o enraizamento dela, ela solta uma seiva que atrai insetos. E esses insetos, ao depositar os ovinhos lá, ele cria uma broca, que é uma larvinha que sai destruindo, comendo o palmito da palmeira e chega a furar até o tronco. Você vê em algumas palmeiras uma geleiazinha que indica que ela tem broca. Então, ao fazer o plantio de uma palmeira imperial, você tem que ter um cuidado. É muito importante, se o profissional fala assim, olha, você precisa fazer uma manutenção disso, cuidar dessa forma, que você siga. Porque muita gente pensa que colocou um jardim e virar as costas e ir embora. E a gente está falando de um ser vivo. Ele requer cuidado, né? Então, colocar a planta certa no lugar certo favorece e facilita. Por exemplo, na Djalma Batista tem os ipês, né? Que é uma árvore que ela não fura a calçada. A raiz é pivotante, ela não destrói a calçada. Ela fica num meio fio desse tamanho e uma vez por ano você vê ela florida. Sim, fica lindo por sinal. Fica bonito. Ela tem um ciclo pequeno de floração, mas ainda assim você tem um momento anual que ela é linda, né? Então foi usada uma planta... Então ali ela está corretamente ela plantada. Ela está adequada. Se ela tivesse um pouco mais de canteiro para fazer adubação rotineira... O efeito visual ali seria muito melhor. Entendi. Então, para cada espaço tem sua planta certa. Exatamente. Show. E a questão dessas plantas, elas seguem moda também ou não tem isso no teu setor?
Segue moda. Vai variando de acordo com as tendências. Os viveiros grandes, eles lançam muita novidade de planta e eles ficam fomentando agora com a internet, com o Instagram, fica sendo fomentado o uso de novas plantas, e essas novas plantas chamam atenção. Então, quando tem uma casa de um artista bambambam que sai numa revista, que usa uma espécie diferente, aquilo chama uma atenção violentamente, aí outras pessoas vão querer... começam a seguir. Então, agora, nesse momento, todo o jardim desse ano, desse mês passado para cá, que eu estou finalizando, eu estou adicionando de presente para o cliente uma bananeira Sumatra. Então, quando você olha essa... Bananeira Sumatra. Quando você olha a folha já coloca a foto dessa bananeira Sumatra para o nosso telespectador entender aí. Quando você olha a folha dela, parece do exército. Ela é rajada como se fosse do exército. É linda. Então, quando eu faço um jardim tropical... Você já coloca ou que eu tenho pelo menos um canto próximo da piscina do cliente, eu vou lá e estou presenteando o cliente com uma unidade dessa bananeira Sumatra para dar o toque, o registro nosso. É uma bananeira que não está distribuída, ninguém tinha usado ainda na região e está sendo... a gente está dando esse toquezinho na casa dos clientes. Isso é uma exclusividade jardinando, tá vendo? E tem uma curiosidade. Na frente da consultoria aqui, a consultoria fica no bairro Cachoeirinha, né? Você que não é de fora, mas é um bairro tradicional. Nós temos um jardim, só que quando eu fiz, eu coloquei umas plantas ornamentais mais bonitas. Duraram 48 horas porque o dono veio pegar de noite, né? E andei fazendo uma pesquisa, me disseram que isso é muito comum em Manaus. Como é que você vê isso? De fato acontece ou foi uma particularidade aqui do bairro? Eu acho que tiveram momentos, né? No passado isso era bem mais comum. A gente ainda vê as senhorinhas que andam pela rua, às vezes elas veem uma planta bonita, elas se acham a dona da planta realmente e querem levar uma mudinha, né? E acontece bastante, principalmente em jardins mais maduros, que elas tiram o galho e levam para multiplicar. A pessoa tirar um jardim recém-feito, né? E levar, isso aí eu já considero roubo, né? O cara nas câmeras aqui, nós vimos aqui, a pessoa parava o carro. É má fé já. Não tem aqueles buchinhos, não sei como é o nome que você chama. Cara vê o preço que é caro e aí ele leva Os pinheiros levaram. E nas câmeras a gente via as pessoas paravam o carro, abria a porta, saía e pegava mesmo. Cara, incrível isso. Eu acho que é uma questão da região, né? Não exatamente pelo bairro, mas... eu posso fazer um paralelo à área onde têm sido construídos vários prédios da MRV, fica entre o Planalto, sim, eu conheço. a Avenida Planalto, Ponta Negra, naquela região ali. Parque Mosaico, né? Parque Mosaico. Nós fizemos vários empreendimentos lá. O primeiro jardim que a gente fez lá foi o meio-fio da rua. Então, eles do Parque Mosaico entregaram para a cidade toda a jardinagem do meio-fio que ia conduzir aos terrenos que iam ser feitos condomínios. Jardinando, né? Que fez. Nós fizemos aquele jardim inicial e fizemos a manutenção por 2 anos ali e era super bem mantido. Ao passo que a manutenção foi encerrada, o jardim entrou num declínio, um colapso. Mas, dali para frente, depois que passa essa descida do Planalto, ainda tem as frentes dos condomínios, que também nós fizemos uma grande parte, a gente era o fornecedor exclusivo da MRV por um bom tempo. Você percebe que é no meio da rua, é bem feito e se mantém. As pessoas não roubam. E o que eu acredito que acaba acontecendo é que ao passo que você cria um lugar bonito, com área de ciclovia definido, calçamento feito, tudo pintado, placa, frente do condomínio, e a jardinagem bem feita, eu acho que o senso de pertencimento daquelas pessoas acabam... criando uma proteção natural ali. Aqueles negócios, é meu bairro, é meu espaço, não vou cuidar, entendeu? Legal. Eu acho que acaba acontecendo isso. E nós vemos ao longo do tempo as pessoas gostando mais e valorizando mais esse setor. Muito bom. E me falaram também que a questão da palmeira imperial, voltando ao assunto das palmeiras, se eu plantasse aqui não durava um dia, porque a galera, ela é cara? A palmeira imperial tá ficando mais escassa aqui na região. A planta é assim, quanto mais ela cresce e quanto mais escasso mais caro fica. Mais cara fica. A imperial
cara hoje. Hoje o Imperial a gente consegue a partir de quanto? Um valor, um chute? Tudo depende do porte, tá? Eu tenho plantado na casa de clientes palmeiras eu meço pela estirpe, pelo tronco, área de tronco marrom. Então, tronco marrom de 5 metros para cima... Mas já é bem grande essa aí. São palmeiras desenvolvidas. Então, normalmente ela tem 5 de tronco, aí ela tem 1,5 de palmito, mais 1,5, 2 de palha. Ela fica uma palmeira aí com quase 10 metros, né? E pode ser transplantada? A gente faz um processo de sangria. Sangria, ela está lá no terreno natural, a gente faz todo o rompimento das raízes laterais, espera com o enraizador, espera ela lançar novas raízes, aí faz a remoção dela. A remoção é feita com um equipamento pesado. Sim, conheço. Uma dessa deve ser caríssima. Não é caríssimo. Começa a partir de quanto? 3 mil, mais ou menos. 3 mil. Faixa, nessa realmente faixa. Não é caro. Para uma palmeira dessa... Não é. Assim, existem palmeiras mais caras, por exemplo, a tamareira é uma palmeira que ela é vendida por metro. Então, o metro dela é em torno de 7 mil reais o metro, à medida que ela cresce. Então, você mede quantos metros de tronco tem, se tem 3 metros, 7 vezes 3. E aí vai. Entendeu? Entendi. Aí, fora isso, tem trazê-la de fora, porque em Manaus não tem ela plantada. Isso, que eu ia imaginar. Então, o frete do centro do país para cá está em torno de 50 mil reais. E aí, se você traz uma palmeira só, ela vai arcar com isso sozinha. Sim. Se você traz 7, 10 palmeiras, você rateia. Então, o custo dela é um pouco variável. Cada obra a gente analisa, a gente tenta ratear isso com as várias obras que a gente tem, e isso reduz o preço para o cliente. Entendi. Né? Mas nesse ano que passou, nós plantamos as 5 primeiras oliveiras de Manaus, as oliveiras de grande porte, centenárias, né, com 180, 150 a 200 anos de idade. Cara. Trouxe de fora também. Nós plantamos as 5 primeiras, então 2 numa residência, outra numa segunda residência, foram 3, uma num sítio e outra também no Alphaville. Então, hoje o Alphaville tem 3, o Jardim das Américas, o Parque Efigênio Salles tem uma e tem um sítio que tem outra. Cara, que fantástico. As 5 primeiras. E elas se dão bem com o nosso clima? Aí tem uma técnica de plantio, né? Hoje, o viveiro que vende essa oliveira, ele só dá garantia se for eu que plantar. Ainda tem isso? Porque tem uma técnica de plantio que garante, né, que ela vai se adaptar à região. Então, um dos segredos do negócio. Nós plantamos há 1 ano, a primeira tem 1 ano e pouco, e tá linda, maravilhosa. Então, top. As 5 também eu acompanho ela até hoje, e isso faz parte do sucesso, né? Ela é uma planta de região, clima... Parecido com o nosso? Não, é litorâneo, fugiu a palavra agora. E ela não pode ter muita umidade, não pode reter muita água no solo. Legal. Isso acaba matando a oliveira, no caso. Ou seja, quem está nos assistindo que quer uma planta exclusiva, que não tem aqui, pode procurar Jardinando. Clima mediterrâneo, saiu. Clima mediterrâneo, legal. Mas uma pergunta, já que a gente está falando sobre plantas, minha mãe, ela ama plantas. E na época, no auge da minha mãe, ela conversava com as plantas, botava música com as plantas, e ela falava para mim que as plantas têm vida. E você já citou aí umas 2 vezes essa mesma coisa. De fato, existe ou isso é um mito que você pode se relacionar com as suas plantas? Vamos ouvir agora de um profissional, vai. Eu acredito que a energia que a gente emana, ela influencia diretamente o meio, né? Eu gosto muito de vinho, e isso não é segredo para ninguém. E na Monte Salfa, que é uma vinícola maravilhosa, vinhos excelentes, os vinhos descansam, todos eles, virado para obra de artes. Eles ficam contemplando obras de arte e ouvindo cantos gregorianos. As garrafas de vinho? Não, os tonéis envelhecendo ainda, né? Então, o vinho que é mais, vamos dizer assim, inanimado do que a planta, também tem essa
esse tratamento, essa crença. Essa né? crença. E a planta, todo mundo gosta de ser bem tratado. A planta, se ela sentir a comidinha na hora certa, né? A cada 15 dias fazendo adubação, sentir que a pessoa irriga direitinho, não deixa ela sofrer o estresse hídrico, se a pessoa vai lá e cuida. Eu não faço isso não, bem a verdade de falar com a planta, mas eu acredito que a energia boa que a gente emana influencia tudo. Inclusive Legal. As plantas. Show de bola. A minha mãe, inclusive, ela tá com Alzheimer agora e ela parou de dar atenção às plantas e a gente percebe que o jardim ela sentiu. Diminuiu bastante. Então, isso aí me reafirmou o que você está falando. Tem a ver, né? Quando a gente percebe que as plantas não estão mais do jeito que eram, é justamente porque falta a presença da minha mãe que conversava, botava música. Rapaz, era um bate-papo danado com as plantas. Incrível. E o mercado em si, Manaus, como é que está na sua visão? Está mudando? Está cada vez mais valorizando a jardinagem? Como é que está isso? Eu acredito que sim, a resposta de bate-pronto é sim. Eu observo um grande efeito da chegada da MRV em Manaus. Ela trouxe uma cultura. Ela trouxe uma cultura no segmento empresarial pelo seguinte. Todo mundo faz a obra, a construção e no final pede para colocar o jardim. A MRV, ela isola o terreno, marca as áreas de jardim e a área que o cliente vai poder circular, a área de construção, ela divide, então já tem rua, já tem canteiro, já tem o lugar do prédio, aí ela pinta o contorno e já coloca o jardim. Logo no começo. Logo no começo. Quando ela abre para visitação, a planta todo mundo ali, que entra e fala assim, caramba, é aqui que eu vou morar? Tá lindo, não sei o que, entendeu? Então ele já vê aquele lugar mais vivo. De marketing. Aquele lugar vivo chama atenção. Legal. E elas tiveram um boom de vendas de apartamento e as outras construtoras começaram a ir atrás disso. Modelar também. Eu preciso ter um jardim melhor, porque a MRV entrega muito. Eu preciso melhorar nesse ponto. E os clientes, que hoje tudo é instagramável, né? Os clientes que têm posse, têm condição financeira, acabam viajando para resorts e acabam chegando no resort lá tudo é diferente. Pô, aqui tá maravilhoso, a foto fica mais bonita com aquele fundo verde, a iluminação, né? Tem uma luzinha aqui atrás. Essa cor amarela no jardim, ela dá todo o diferencial. E aí usar o spot de luz certo no jardim faz a diferença. Então, quando você contrata um paisagista, ele vai pensar nesses detalhes de como valorizar aquilo. Não é só colocar uma planta. Que planta combina com aquele ambiente? Qual é o sol que bate naquele ambiente? Eu vou colocar uma planta de sol na sombra? Vai dar errado. Então, tudo isso é pensado. Como é que eu vou canalizar o vento para essa região, entendeu? Esses detalhes são pensados no paisagismo e ele garante um conforto melhor. Teve uma casa que a gente executou recentemente. O projeto paisagístico foi de um parceiro de Fortaleza e nós fizemos a execução do jardim. E ele pensa nesses detalhes todos de área molhada. Choveu, é com ele, a área do paisagismo. A diversidade de espécies que foi usado lá, o ambiente foi criado tão bom que o dono da casa chegou para mim e falou assim, cara, eu cancelei uma viagem semana passada, porque eu não tenho coragem mais de sair da minha casa e eu tenho uma para daqui 2 semanas que eu não vou. Eu prefiro ficar aqui na minha piscina, eu prefiro ficar nesse ambiente, contemplando aqui, porque ficou maravilhoso, né? Então, essas pessoas sim estão querendo ter jardins mais bonitos, jardins mais confortáveis. Mesmo uma pessoa que não gosta de planta, que eu estou atendendo um casal assim, falou, cara, eu não gosto de planta, eu quero tudo simples e fácil. De fácil manutenção. Quero irrigação automática para não dar trabalho, porque eu não gosto, mas eu sei que precisa, a arquiteta já me mostrou a diferença que faz ter a planta e não ter, e eu não gosto, mas eu quero. Legal. Então, realmente as pessoas estão querendo, estão precisando ter isso para completar a sua foto do Instagram, o seu espacinho instagramável para sair no churrasco de domingo bonito, entendeu? Mudou, é diferente do que 10 anos. Show de bola. Falando em Instagram, antes da gente começar, eu estava elogiando o Instagram da Jardinando, porque realmente está cada vez melhor. Estava perguntando se ele estava trabalhando com a agência, porque tem realmente uns reels lá muito bonitos, e vamos divulgar agora o Instagram da Jardinando. São 2 Instagrams, é isso? Nós temos 2 Instagrams, como eu estava te explicando as unidades de negócio. O @Jardinando é o Instagram da loja, é um Instagram que a gente sempre teve. @Jardinando. Jardinando. O Kleber está colocando aqui no seu visor. Se você não segue, já passa a seguir. Esse é o que a gente sempre fomentou, todos os assuntos, né? E a gente começou a entender que as pessoas acabam não percebendo o que é
o paisagismo, o que é a loja e não entende a diferença. Então a gente criou o Jardinando Paisagismo, que lá a gente está colocando as obras, os jardins que a gente faz, os projetos nossos e as execuções nossas. Está tudo centralizado. É um Instagram novo, está em crescimento. Sim, o outro já é um Instagram maduro. Então a gente tem os dois. Show de bola. O Kleber colocou aqui no visor. Já passa a seguir os dois perfis, que realmente está muito bonito, muito bem feito. Inclusive, de vez em quando eu estou fazendo repost no nosso Stories, porque realmente é algo diferente. A gente vê que a empresa tem um carinho a mais refletido ali nas suas obras. Hoje você está com quantos colaboradores? Em torno de 28 colaboradores. Tudo isso? É. A gente trabalha muito com um tipo de mão de obra freelancer, né? Então eu tenho 28 fixos e eu tenho... Pode falar. Eu tenho os 28 fixos e eu tenho alguns freelancers que já foram ex-funcionários. Legal. Montaram pequenas empresas de manutenção residencial onde a gente não atua, né? E quando a gente precisa de uma força-tarefa, pegamos alguma obra, precisamos fazer alguma coisa rápida, a gente chama essas pessoas de confiança que têm a metodologia que a nossa cultura, a gente chama eles e sobe isso rapidamente para 50. Show de bola, Rodrigo. Agora, só para a gente entender, a pessoa que quer montar um jardim, que está nos acompanhando, ela tem que ir antes com o arquiteto, antes de chegar na sua loja, ou você tem alguém lá que faça esse projeto? Não precisa ir com o arquiteto. Nós temos 2 paisagistas na nossa estrutura. Essas paisagistas, elas fazem um briefing. Estão lá na sua empresa? Estão lá na empresa. Elas fazem um briefing com o cliente, entendendo o que aquele cliente espera ter na casa dele. Qual é o tipo de conforto que ele quer ter, se ele gosta mais do jardim tropical, se ele gosta do jardim um estilo mais árido. Entendendo o briefing lá com o cliente, a nossa paisagista, uma delas, assume e vai projetar. Depois que está pronto, a gente apresenta isso para o cliente e vê se chegou no padrão que ele queria. Essa apresentação ela é feita presencialmente e alinha as expectativas, inclusive de valores. Então, quando o cliente fala assim, cara, eu quero gastar X, a gente já trabalha com foco nesse valor. Existe essa possibilidade. Existe, também. a gente faz e tem situações que não são realistas, né? O cara fala assim, eu quero gastar um valor qualquer lá, 5 mil, por exemplo. 5 mil. Aí a 5 gente mil fala dá assim, para montar um jardim? Você vai gastar isso aqui com grama. Aí o cliente fala, não, eu já entendi que 5 mil dá ou não dá. Então depende do porte. Do tamanho, né? Depende do porte. Nós já fizemos jardim de vários tamanhos. A gente faz bastante jardim de 30, 50, 80. Isso Legal. É bem comum, né? Mas já fizemos jardins de portes bem maiores que esse. Sim. E eu costumo dizer que numa casa de padrão do Alphaville, do Alphaville é um jardim que vai custar nessa faixa aí de 50 a 120, dá para fazer um jardim legal, tá? Dá para fazer um jardim. Lógico, numa casa que tem mais área, ou quando o cara quer exagerar um pouco mais nas espécies, na qualidade da espécie, vai subindo o valor. Ou seja, o bolso é o guia, né? O bolso é o guia, a gente vai trabalhar com plantas mais específicas ou não. Uma conta simples já me mostrou que um jardim ele vai custar de 4 a 8% da obra de modo geral. Entendi. De modo geral, 4 a 8% da obra eu consigo fazer. Em obras muito caras, 4%, em obras menos caras, 8%. Nessa faixa eu consigo trabalhar bem. Show de bola. Bem, você que está nos acompanhando, me desculpa, eu estou com uma tosse hoje, não dá para disfarçar muito, mas não sai daí, a gente vai fazer mais uma parada, a gente volta já já. Estamos falando sobre jardinagem. Agora estamos no momento doce. Rodrigo, você pode tomar sorvete? Tá? Tem alguma restrição? Posso, não posso. Beleza. Então hoje nós estamos aqui provando um sabor diferenciado da sorveteria Amanauara. 2 fits aqui, estamos com chocolate sem açúcar. Por favor, faça as honras, Rodrigo, enquanto eu vou formulando aqui uma pergunta para você, para a gente entender. Hoje, a Jardinando, que está muito bem colocada no mercado, graças a Deus, uma loja lindíssima que para você que está nos seguindo, eu convido você a tanto seguir no Instagram, mas dá um pulo lá que eu tenho certeza que você vai sair de lá impressionado. Quem decide a compra no seu segmento? Homem ou mulher, meu amigo? Do nosso cliente, eu diria que 72%,
6, varia um pouco mês a mês, né? É mulher. Mulher. Eu tava pensando nisso, porque quando eu vou lá, quando eu vou sozinho, eu vou lá, procuro a mais barata e compro. Quando eu vou com a Amanda, ela só acerta. Amanda, por favor, pode bater um ponto lá semanalmente. Ela só acerta nas mais caras, né? E eu percebi que realmente, e no dia, às vezes que eu vou lá, as mulheres estão lá escolhendo. Então o homem chega lá e compra, né? Então as mulheres que dão a palavra final. Nesse segmento tem bastante mulher que dá a palavra final. Quando a gente olha a lista de clientes, o nome feminino impera. No paisagismo em si, tem bastante cliente homem que gosta e quer ter uma casa bonita. Eu tenho 2 clientes, esse que você repostou agora, que o cara é fascinado por jardim. Muito bonito aquilo aqui. Não, maravilhoso. Ele morou, no início da vida dele, ele morou em Olambra. Então, eu acredito... Quis fazer alguma coisa parecida. Eu acredito que, como vem de infância, vem de berço, eu acredito que isso corre nas veias, ele tem essa paixão. E eu tenho um outro cliente que, inclusive, ele tem resort na Bahia e, cara, a casa dele é fantástica, é lindíssima. Vez ou outra, a gente faz uma intervenção lá, faz uma manutenção pesada, troca espécies, e ele quer que fique tudo num lugar assim perfeito, sabe? Show de bola. Essa pergunta que eu quero fazer sobre manutenção. Mas antes, quero saber se você gostou do sorvete. Maravilhoso. Show de bola, Alex. Parar aqui, cremoso. Você está de parabéns aqui, o sorvete está maravilhoso. Se você que está nos acompanhando não conhece ainda a Manauara, temos 3 opções para você adquirir os produtos da Manauara. iFood, lojinha da fábrica, e a loja nova que está lindíssima, perto ali da Bola do Aleixo. Te convido a conhecer, eu tenho certeza que você vai adorar, porque os sorvetes são artesanais. Meu amigo, aqueles seus jardins são lindíssimos, você está de parabéns. E a manutenção daquilo lá, né? É muito complicado, como é que fica? Para comprar botar um jardim bonito, tem que ter a contratação da Jardinando ou o próprio dono pode fazer? Bom, o jardim... Depende as espécies que estão sendo escolhidas para aquele lugar, ele vai facilitar ou dificultar a manutenção. Tudo isso é tratado na hora que você Na hora do fechamento, o cliente fala o que ele gosta de planta, ele mostra os ambientes que agradam ele e a gente fala, olha, esse tipo de planta é da região, esse tipo de planta não é da região, esse tipo de planta é mais suscetível a uma praga, esse é menos, né? Esse facilita a manutenção. A gente tenta sempre ponderar isso porque a gente acredita ser importante o lugar ficar vivo sem muito trabalho. Ninguém gosta de estar ali fazendo aquele trabalho pesado o tempo todo, né? Mas a gente está falando de ser vivo, então, assim como a gente tem que ir no médico, assim como a gente come todo dia e toma água todo dia, a plantinha precisa desses cuidados. Ter a água na medida certa, então é importante que quem vai aguar saber qual a necessidade hídrica de cada planta. Não pode ser nem pouco nem muita, né? Exatamente, cada uma tem a sua necessidade hídrica e a gente evita misturar, por exemplo, uma sombrinha chinesa com um alecrim, por exemplo, não faz sentido nenhum. Uma é baixa necessidade hídrica e muito sol e a outra quer ficar dentro da água. Então, não faz sentido colocar algumas plantas juntas. E a gente, na hora que faz o projeto, a gente pensa o projeto para não ter essas interferências. Assim como a planta que está na sombra e a planta que vai para o sol, né? Tudo isso é pensado. E nós explicamos na hora de fazer a entrega técnica, a gente pergunta do cliente se tem uma pessoa que vai ser responsável pela manutenção e a gente faz toda a orientação para essa pessoa. E em alguns casos específicos de cliente PJ, né, cliente de médio e grande porte, a gente faz a manutenção, como Manauara, Amazonas Shopping. Show de bola. A manutenção é nossa, né? Para quem está nos assistindo, já visitou o perfil da Jardinando e resolveu ter a sua primeira planta. Qual é a dica do Rodrigo para quem quer começar, que quer ser pai de planta, mãe de planta, que falam agora desses termos? Qual que seria a sua dica? Muita gente fala assim, começa por um cacto, né? Eu já não vou muito nessa dica. Eu diria o seguinte, identifica onde você quer ter a planta, traz a necessidade para a gente. Se você vier com uma fotinho do ambiente, a gente consegue ver pela foto. Cara, que legal. Qual é a iluminação que tem ali, qual é o tipo de ambiente a gente sugere. Até a iluminação influencia na decisão? Influencia. Por exemplo, se você tem uma zamioculca, é uma planta resistente que ela aguenta baixa luminosidade e aguenta
também ar-condicionado. Então, para dentro de ambientes climatizados, por exemplo, no Manauara, a gente colocou naquela praça de alimentação todinha. Tem alguma claridade que vem do vidro, mas é ar-condicionado, a gente arrancando folha, sabe? É pesado o ritmo para a planta ali e ela aguenta. É uma das plantas mais resistentes ao ambiente com ar-condicionado, a zamioculca. Então a gente sempre vê isso, nesse cantinho da sala, qual que fica mais bonito? Pode ser uma leque, pode ser uma rafa, pode ser uma licoala. E aí vai orientando de acordo com o porte, né, da planta, com o porte do lugar, para ficar que barato, harmonioso, né? E aí, se ele quer na área externa, são outras sugestões. Então uma foto já ajuda a gente a definir, ajudar a definir qual é a planta para começar. Excelente. Então pronto, o Rodrigo já explicou. Você que está pensando aí em adquirir sua planta, dá um pulo lá na Jardinando, leva a foto do seu ambiente, que você vai ter essa orientação para escolher a melhor espécie, não é isso? Isso. Que talvez você não tenha tanto trabalho, tudo vai depender muito da disponibilidade quando viaja, cara. Tem qual o segredo? Nós temos muito problema. Eu viajo muito. A Êxitos agora, inclusive, está com comunidade em Roraima, está abrindo em Santarém, Fortaleza e Recife. Ou seja, a gente vai estar sempre viajando. E aqui na consultoria, a gente afasta, toda vez que a gente viaja, a gente, quando fecha, tá em férias, afasta as plantas para uma pessoa nossa que trabalha ficar aguando todo dia. Mas em casa, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Qual que é o segredo para quem viaja? Nós temos lá na Jardinando um kit que transforma qualquer vaso em vaso auto-irrigável. Não acredito. Sério mesmo? É um potinho assim, com uma tampa. Você planta ele na lateral do vaso junto com a espécie que está ali. Ele fica na borda do vaso e você enche esse reservatório com água. E ele, por capilaridade, ele vai irrigando o seu vaso. Então, para viagens curtas, ele funciona. Então, pronto, Amanda, já tem a solução aí para as nossas viagens. E dura quanto tempo, mais ou menos? Aí depende da espécie da planta, e se for um vaso muito grande... Semana? Uma semana aguenta. Você irriga muito bem antes de viajar e deixa ele ali do lado, cheio. Legal, cara. Ela vai puxando devagarinho e vai ser tranquilo. Show de bola. E tendências para o final do ano? Tem gente que dá presente de planta ou não? Você tocou num ponto espetacular agora. A gente acabou de entrar com a campanha de Natal, está começando a circular agora. A loja, ela passa a ficar um pouco mais vermelha, aquele toque natalino. Nós temos plantas específicas de Natal. A Poinsettia é uma que ela é bem vermelhinha. Nós temos os pinheiros, né? A Tui holandesa, são pinheiros bem bonitos, a Tui stricta, e elas vão numa caixa de presente escrito Feliz Natal, toda embalagem natalina. Eu acredito que muitos grupos de pessoas se reúnem no final do ano para tomar aquele café natalino, bater um papo, né? E tem aquele negócio, alguém leva um chocolate. Eu acho que fica delicado você levar para sua amiga uma planta, né? Fica bonito, fica diferente, inovador, sai da mesmice. Totalmente. Olha aí, a dica que o Rodrigo está trazendo para a gente é fantástica. Estou até pensando agora aqui na Êxitos que, de repente, presentear aí os nossos amigos com uma planta é algo que é realmente diferenciado, né? Diferenciado. E com a embalagem, dá uma olhada no Instagram. Já está no Instagram? Caixinha. Se não tá lá, vai entrar essa semana. Então pronto, você já que está seguindo aí o perfil aí da Jardinando, ele acabou de trazer uma dica aí, eu acho super diferente, super válida, você presentear uma pessoa com uma planta, porque ela toda vez que olhar para aquela planta, ela vai lembrar, né? Olha aí, que fantástico. Tendências para 2025 da Jardinando, novos projetos, como é que tá isso? Já montaram o planejamento de 2025? Nosso planejamento estratégico acontece dia 26 e 27 de dezembro. Olha aí, rapaz. Mas já tem vários pontos anotados aqui. Tem algo que você possa compartilhar com a gente? Cara, nossa estrutura de Olambra cresceu. A estrutura lá tá maravilhosa. Ali vai ter um projeto específico. A gente está discutindo, está desenvolvendo qual é a ideia lá. Já tem 2 ideias em mente aqui, prontinha para sair do forno, uma mais rápida e uma mais de longo prazo. E você está pensando, falando em Olambra que você não conhece, tem muitas plantas lindíssimas, flores, né, rosas. Flores e rosas, está pensando em trazer para cá? Eu não vi isso lá, tem? Não tem, a gente não trabalha com flores de corte ainda. Ela requer uma estrutura de câmara frigorífica, né? Nós, toda época de namorados, época do Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente monta uma estrutura para atender lá Dia dos Namorados. E
A gente acredita que a flor plantada, ela permite que você leve isso a um tempo mais longo, né? Uma orquídea, por exemplo, é uma flor perene, ela vai durar pro resto da... A orquídea é lindíssima, né? Pro resto da vida que a pessoa cuidar, ela vai ficar ali florindo e vai perdurando. Então, a gente gosta mais dessa pegada de uma flor que dure para sempre, não uma flor de corte que ela vai durar aqui na nossa região 2, 3 dias, entendeu? Show de bola. Agora eu preciso falar para você que está nos acompanhando aí, estamos falando de flores, estamos falando de outras coisas, mas não podemos esquecer do nosso patrocinador aqui, a Radiosol. A Radiosol trabalha com energia solar. Você já tem energia solar lá? Não, ainda não. Então, se você está pensando em instalar uma energia solar na sua empresa, Rodrigo, eu te indico a Radiosol. A Radiosol é a empresa que tem mais sistemas fotovoltaicos instalados aqui no Amazonas, não só no Amazonas, ele já tem em várias partes do estado. E assim, eu coloquei aqui no prédio. Antes a nossa conta estava beirando R$3.000 e hoje não passa de 150. E legal. Assim, é uma economia fantástica, sem falar da questão da sustentabilidade, né? A questão do meio ambiente. Então, se você tem problemas com conta de energia, que é aquele susto, né? Dia 5, dia 10, está chegando a conta, meu Deus, quanto que vai dar? Está no sistema fotovoltaico que você não vai ter mais essa dor de cabeça. Eu já fico só esperando, já sei mais ou menos quanto vai dar, que a gente acompanha no sistema da Radiosol, e para mim não é mais surpresa. Então, assim, a economia é muito boa, as placas duram em torno de 25 anos de idade, com certeza você vai pagar o seu investimento em 2 e 3 anos e o restante é só lucro. Então, pensou em sistema solar, o nome é Radiosol. Meu amigo, estamos chegando nos nossos finalmente, mas não posso deixar de perguntar, e o interior do Amazonas? Eu sei que você só tem a loja aqui na capital, você vê algum futuro de jardinagem, de desenvolver algumas plantas ornamentais em algum município do estado, ou tu acha que não tem espaço para isso? Eu acredito que tem espaço, o espaço é grande, nas proximidades aqui... Na região metropolitana? Na região metropolitana a gente já tem o nosso viveirinho. Ah, já tem? Já? Eu tô atrasado. A gente abastece pra gente. Mas eu imagino um pouco mais distante, tem oportunidade para, inclusive, outras lojas da Jardinando. Que legal. Tem espaço? Tem espaço. Abrimos a êxitos em Boa Vista, né? O mercado lá está fantástico. Você já foi lá, já conhece lá? Tem muita coisa bonita lá, viu? A primeira obra de grande porte que a gente fez foi num shopping de Boa Vista. A gente fazia manutenção naquela época, recebemos a visita de um pessoal de um shopping e falaram assim, cara, precisamos de alguém que faça paisagismo. E aí eu e meu sócio fomos para a reunião, levamos na época num restaurante, a gente não tinha um caixa saudável ainda na época, saiu do bolso, a gente bancou um jantarzão lá para o pessoal. Mas fechou o negócio? Não, para conversar, não tinha nada, não era, tava bem no início, só para o cara conhecer a nossa estrutura e achar que a gente era grande naquela época, né? E deu certo, fechamos o primeiro jardim de grande porte em Boa Vista. Sim, né? Você que ainda não conhece Boa Vista, eu indico, porque realmente a cidade é muito limpa, muito bonita. Fiz um vídeo parabenizando o governador, o prefeito, porque realmente você se sente numa cidade do sul, tá? Você não vê nada, você não vê... inclusive o meu pessoal falou, não, vamos fazer propaganda em outdoor. Em que outdoor? Não tem. É limpo, né? Totalmente limpo, é uma cidade diferenciada. E lá eu vi também belos jardins, não sabia que eram seus, no shopping grande lá, né? Um shopping Roraima, é isso? Vocês fizeram lá? No Garden? No outro, sem ser o Garden. Só tem 2, né? Tem 2. Mas assim, enfim, a cidade realmente está muito bonita. Você que não conhece, vai lá. Meu amigo, estamos chegando no nosso final. Eu gostaria de agradecer. Você trouxe aí muita informação sobre jardinagem. A gente percebe que você gosta do que faz. Suas palavras finais, Rodrigo. Eu queria te agradecer imensamente aqui essa oportunidade. A gente tem um momento para falar de um segmento que não é tão explorado no mundo de gestão, de lucratividade, de dinheiro, né? É uma oportunidade que a gente agradece realmente, do fundo do coração. Show de bola. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Nos encontramos na próxima semana, trazendo sempre o melhor de cada segmento aqui no nosso podcast. O Assunto é Dinheiro. Até lá.